Né? É essencial que a pessoa entenda o que é magnetismo. Né? E a gente vê muitos médiums aqui do Ricardo. Aqui tá bom? Aí gravando? Cadê o fonezinho? Muita gente trabalha com cura, não sabe o que é magnetismo. Os guias da Umbanda, todos eles, sem exceção, utilizam muito magnetismo, muito. O caboclo, o preto velho, a criança, todos eles utilizam o magnetismo do médium. Uma criança, por exemplo, com herero, está fazendo uma magia, um guaranazinho, um bolinho dele, ele está utilizando o magnetismo do médium. O caboclo está trabalhando, passando charuto em alguém, ele está utilizando o magnetismo do médium. Os preto velhos utilizam muito, mas muito, muito mesmo, o magnetismo do médium. Na aula passada a gente falou muito sobre perispírito, não foi, pessoal? Sim. O que a gente entendeu do perispírito? Ele é um corpo que está presente em tudo, ele é absoluto, né? Tudo que nos acontece na vida passa pelo perispírito, tudo, sentimentos, emoções, razão, equilíbrio, raiva, conquistas, derrotas, tudo passa pelo nosso perispírito e reflete nele como energia. A gente entendeu isso perfeitamente, né? E que os nossos atos e atitudes diárias na vida tornam o nosso perispírito mais sutil ou mais denso. O corpo espiritual estando mais denso, nós somos atraídos para onde? Para os umbrais, né? Então, quanto mais sutil estiver o nosso corpo espiritual, melhor será o nosso lugar após o desencarne. Entende? Na verdade, nós estamos aqui trabalhando na nossa melhora perispiritual, tornando o nosso perispírito mais sutil. À medida em que nós adquirimos intelecto, e nós compreendemos a nossa existência, que nós nos conscientizamos daquilo que somos, à medida que a gente desperta a nossa condição espiritual, o nosso perispírito passa a ser mais ativo na nossa vida, através da nossa conscientização que somos espíritos. E os somatórios das nossas ações, decisões, né, medos, angústias, tudo isso reflete nesse corpo que a gente vai levar para a vida espiritual. Por isso que a maioria dos corpos, quando chegam na vida espiritual, eles precisam passar por um refazimento perispiritual. Quando você adentra uma colônia, provavelmente você vai ser recebido em um leito de hospital para fazer a reparação do seu perispírito. Que é o quê? Extrair do nosso perispírito os últimos fluidos deletérios que nós levamos da Terra. O nosso desencarne, ele não se processa imediatamente na hora da morte. O nosso cérebro, por exemplo, a ciência já provou que ele sobrevive à morte até 7 horas depois do corpo morto. Olha que interessante. Você morre, o seu cérebro continua ativo durante 7 horas após o seu corpo morrer. Nós, espíritas, estudamos esse desenlace. O desenlace espiritual do nosso corpo, ele não é feito instantaneamente, morreu, sai do corpo. Não. Nós somos desprendidos devagarzinho. Gradualmente, cada órgão é desligado, depois desliga os nossos neurônios, e vai desligando, devagarinho. Até que é feito o desenlace completo. É quando a gente chega na vida espiritual. No livro 5 Dias no Umbral, não sei se vocês já leram, acredito que todos já tenham lido, né? A Nina estava em coma induzido aqui no plano físico, mantida viva por aparelhos, mas já tinha morte cerebral. Então ela já acordou lá na colônia. E ela foi orientada a se manter deitada no hospital enquanto não terminasse
o processo de desligamento dos fluidos, dos corpos fluidos sutis, que a gente já estudou também, esses corpos sutis, né? Até que todos esses fossem desligados do corpo físico dela. Já? Já. Como é que eu vou explicar, dentro da doutrina, por exemplo, o desenlace, o número de horas que o cérebro está ativo, quer dizer, está respondendo alguma coisa que a gente não tem essa ciência. Como a gente responde a isso quando há doação de órgãos? Você já viu doar cérebro para alguém? Não estou falando de cérebro. Não, mas eu tô falando, o assunto aqui é cérebro. Não, nós falamos de cérebro. Mas o cérebro não está recebendo... Meu amor, presta atenção. A pessoa morreu. Isso. Morreu? O coração parou. O sangue está bombeando? Morreu tudo, morreu? O cérebro está morto. Teoricamente, ele está morto. O que a ciência provou é que o cérebro para de reagir a impulsos cerebrais em até 7 horas. Mas os órgãos estão parados. Os órgãos morreu tudo, inclusive o cérebro. Os impulsos cerebrais é que continuam, não tem nada a ver com sangue, nada a ver com vida. Os impulsos, aqueles choquezinhos que o cérebro ele trabalha através de energias. A doutora deve saber disso, doutora. A doação de órgãos é só se você tem morte cerebral. Isso, exatamente. Até porque é o único órgão que não se transplanta, não. Não existe transplante de cérebro, existe? Ainda não. Mas segundo alguns estudiosos do espiritismo, diz que essas 7 horas que o cérebro ainda fica em atividade, que ele está juntando todas as informações da encarnação para levar. É o tal do filme que muita gente vê. O filme da vida que vai passando. Tem muitas pessoas que desencarnam relatam isso. Eu vi um filme da minha vida todinho. É exatamente esse período em que o cérebro está guardando essas memórias, compactando no HD para levar para a vida espiritual. Mas nosso assunto hoje é emancipação da alma e magnetismo. No capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, vamos encontrar um estudo a respeito dos fenômenos anímicos. Lembra que a gente falou sobre isso na Lombanda sábado passado? A gente estudou muito sobre animismo, não foi lá na Lombanda? Olha aí de novo, ó. Olha o animismo aí de novo, ó. No capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, vamos encontrar um estudo a respeito dos fenômenos anímicos ou de emancipação da alma, como Kardec o chamou. Trata-se dos fenômenos psíquicos que podem ser realizados pela alma encarnada. Entendam, coloquem na cabeça de vocês uma coisa. Quando nós estamos encarnados, o nosso perispírito é chamado de alma. Ele só se torna fluídico quando a gente desencarna. Então, estamos encarnados, somos alma. Desencarnou, somos espírito. Ok? Para a gente entender o que Kardec está falando, né? Então, no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, vamos encontrar um estudo a respeito dos fenômenos anímicos ou de emancipação da alma, como Kardec o chamou. Trata-se dos fenômenos psíquicos que podem ser realizados pela alma encarnada. Difere da mediunidade, pois o sujeito não está sendo intermediário da ação de um espírito. É o seu próprio potencial que está sendo colocado em atividade. Sempre que o corpo oferece condições, ou seja, torpor, sono, transe ou um simples cochilo, já aconteceu comigo várias vezes. Num cochilinho parece que eu tive um sonho louco e só cochilei 5 minutos. É o torpor da alma. A alma se desprende e a gente vai fazer o que tem que fazer como alma, como espírito, né? O espírito aproveita-se para se liberar da matéria. Aqui, ó. Tá vendo? Dormindo, o espírito, opa, vou dar uma rolê por aí. Então, sempre que o corpo oferece condições... Dudu, liga o ar para mim, o 2, o 3. Torpor, sono, transe, um simples cochilo, o espírito aproveita-se para se libertar da matéria. Esse estado de independência é relativo, pois o desprendimento completo só se dá no fenômeno da morte.
Ou seja, você vai sair do corpo, mas vai estar ligado a esse fio, ó. Cordão de prata. Se esse cordão se romper, você morreu. O espírito não volta. Quando você cita ali na apostila, né? Sono, torpor, cochilo e tal, a gente é quase que por si mesmo, inclusive, a crer num bom pensamento, num sonho e tal. E no pesadelo? Pesadelo também é a mesma coisa, você desprendeu aqui, ó. Você está sendo perseguido. É a mesma coisa. Você está fora do corpo, você está vivendo um momento do espírito, não do corpo. Mesma coisa. Que pode ter a ver com encarnações suas anteriores. Ah, sim. Então, voltando no nosso assunto, sempre que o corpo oferece condições, o espírito aproveita-se para se libertar da matéria. Esse estado de independência é relativo, pois o desprendimento completo só se dá na morte. Kardec diz: basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Quantas vezes aqui eu já falei em palestra para vocês que estar encarnado é estar aprisionado? Mais de 1 milhão. Quantas vezes eu já falei para você que na hora da morte, a Nina me contou, me falou, nesse não, é o outro. Nesse. A Nina me falou que quando a gente morre, a gente tem um orgasmo. É um orgasmo, a sensação que a gente tem é um orgasmo, é um desprendimento da matéria que nos aprisiona. É como se a matéria fosse um funil. E o espírito é obrigado a entrar naquele funilzinho e ficar todo apertadinho ali dentro, nessa matéria densa, e não permite que o espírito se expanda. Entende? Então, Kardec diz: basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, toda vez que o corpo concede uma oportunidade, o espírito, opa, vou dar um rolê por aí. Desde que haja a prostração das forças vitais, é claro, né? O espírito se desprende, tornando-se tanto mais leve quanto mais fraco for o corpo. Mas quanto mais? Sim, entenderam, né? Então, dormiu um pouquinho, cochilou, dormiu a noite toda. Nosso espírito não precisa dormir. Quem precisa dormir é o nosso corpo físico. Ele cansa, ele desgasta, né? Mas o espírito ele fica torcendo que dê hora da gente dormir. Acho que quando a pessoa está em coma, seria como. Depende do coma. É coma induzido ou é coma devido ao acidente, à gravidade do acontecimento? Né? São situações diferentes. O coma induzido, o espírito provavelmente fica perto do corpo, porque não quer perder aquela matéria. Ok? Já o coma natural, a pessoa em morte, estado de morte, o espírito, ó, vaza, vou curtir meu barato. Na questão 400 do Livro dos Espíritos, disseram a Allan Kardec que o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invocório, quanto mais grosseiro é este. Vamos estudar aqui, resumidamente, os fenômenos anímicos mais conhecidos. Essa parte vocês entenderam, né? Fui dormir, meu espírito, ó, vazou. Cochilei, vazou. Uma coisa que acontece muito com a gente é a sensação de estar caindo. Repararam isso? Dá aquele cochilinho. Caramba, pensei que eu estava caindo. É exatamente, o espírito acoplou rápido demais. Quando você sente que o seu corpo está levando? Também é a mesma coisa, Paulo. Quando eu estou voltando, eu estou me vendo, e daqui a pouco eu acordo, vou ao banheiro, volto, eu continuo aonde eu tinha parado. Eu volto para o mesmo lugar. O ideal é que você volte no mesmo lugar, né? Tá? Então, gente, os espíritos disseram a Kardec, o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Agora nós vamos estudar
alguns fenômenos, tá bom, pessoal? Vamos lá. Sonambulismo. O que é mais grosseiro a gente? O corpo mais grosseiro? Pessoa mais ignorante, mais desprovida de intelectualidade, pessoa que não estuda, entende? Que se envolve com a religião e não quer saber de estudar. Eu hoje estou lendo um livro que conta a história de Jesus. Segundo esse livro, é a história verdadeira dele. E nesse livro conta que Jesus, depois que saiu da cruz, ele não morreu na cruz, ele cumpriu o calvário destinado a ele, e casou-se com Maria Madalena, foi viver numa cidade e teve 3 filhos. Inclusive, há registro de escritura de imóvel em nome dele, dessa época. Olha que loucura. E é sabido por todos nós que Maria Madalena era uma mulher de posses, era rica. E ter posse naquela época era um negócio fora do... Hoje é mais comum você ver uma pessoa rica, uma pessoa pobre. Não, antigamente não. Rico era rico e pobre era pobre. E a maioria era muito pobre. Então, nesse livro fala o seguinte, o assunto que entrou agora é o diabo, o demônio, Satanás. E esse livro fala o seguinte, procura no Velho Testamento onde é que está o Satanás. Ele não existe. O diabo não existe no Velho Testamento. Foi introduzido no Novo Testamento pela Igreja Católica para funções, né, que a gente sabe qual é. Entende? Então, o que falta ao crente, ao cristão? Estudar. E se você estudar, você vai ver, você procura, pode pegar lá a Torá, o Velho Testamento, e ler de cabo a rabo. Você não vai ouvir citar em nenhum momento que existe um ser destinado a fazer mal para a criação de Deus. Porém, no Novo Testamento, foi inserido, que já era um costume, já era um pensamento de uma religião que existia na época, onde existia o Deus bom e o Deus mau. Entende? Então isso foi levado para a Bíblia. Enfim. Quando a pessoa fala, quando dorme e... Vamos estudar sobre isso agora, tá bom? Sonambulismo, pessoal, é um dos estados de emancipação da alma. Guarda na cabeça. O sonambulismo é um dos estados da emancipação da alma. Ok? Sua esposa não veio? Ah, tá, porque tem hora. E suspende para a próxima gira. Esta faculdade era bastante conhecida dos magnetizadores clássicos. Foi o Marquês de Puységur, um dos maiores magnetizadores da história, quem primeiro utilizou a faculdade sonambúlica. Ele a descobriu por acaso, durante o tratamento magnético de um jovem camponês iletrado que, durante os transes sonambúlicos, falava com o magnetizador e o orientava com relação aos tratamentos. Nesses momentos, demonstrava uma capacidade intelectual muito acima da que ele possuía no estado desperto. Entende? Ele entrava num transe sonambúlico e adquiria uma intelectualidade desconhecida de todo mundo. O cara era um gênio. Quando, na sua condição normal, era iletrado, ou seja, não sabia ler nem escrever. Analfabeto. Então, há apenas uma diferença entre esse sonambulismo e o sonambulismo natural. Prestem atenção que vai cair na prova. Que é o fato de que aquele pode ser provocado magneticamente. Então, esse sonambulismo ele pode ser provocado. O outro não. O outro é o sonambulismo natural. É aquele que você levanta de noite, vai no banheiro e volta e não lembra que foi no banheiro. É aquele que a criança está andando dentro de casa de noite e fala, está dormindo, ó. E está andando dentro de casa. Para lá e para cá. A gente vai falar sobre isso na próxima tela. Diz Afonso Bué, são tão diferentes os sonambúlicos quanto são as gradações que eles apresentam, do mesmo modo que nenhum ser é igual à natureza. Assim também, sonâmbulo algum é igual ao outro sonâmbulo. Então, não existe uma regra absoluta para o sonambulismo. Ele pode variar de pessoa para pessoa. Um dos estados de sonambulismo é quando um médium entra em transe e começa a passar mensagem para as pessoas.
Algumas pessoas podem confundir isso com incorporação, mas às vezes não. Às vezes é um estado de sonambulismo do médium. É uma característica da mediunidade dele. Ele tem esse dom mediúnico de provocar o sonambulismo e, através do sonambulismo, ele trazer informações da vida espiritual. Aí não é Não é uma incorporação, é um tipo de mediunidade. Mas não é consciente para o médium. Não é consciente para o médium, claro. O médium é iletrado. Né? Olha, quando criança era muito sonâmbulo, muito. Os pais, inclusive, É um tipo de mediunidade. porque eu até janela para Ah, é. achando que era super-herói. Eu tinha um sonho que eu acordava, chamava a minha irmã para ver uma projeção na parede. Isso. Eu era muito constante. Exatamente. De repente desapareceu. É. Na minha vida, nunca mais eu. Pois é, você passou para a idade adulta e essas coisas. Não, as crianças até 7 anos tem muito isso. Conversa com outro espíritozinho, com um coleguinha. Não tem isso, as crianças? É muito comum, tá bom? Então, pessoal, apesar das diferenças encontradas entre os sonâmbulos, eles podem apresentar diversas capacidades. Olha, presta atenção. O estado sonambúlico exalta as faculdades intelectuais e morais. Nesse estado, o sonâmbulo apresenta ao espírito tudo quanto sabe, e pode perceber que não sabe. Lê no pensamento, ouve e responde sem lhe ter falado nada, nem se tenha falado nada, vê através dos corpos opacos e a distância mais ou menos consideráveis. Olha que mediunidade maravilhosa, né? Muita gente tem. Chico tinha isso aqui também, para variar. Experimenta momentaneamente a moléstia das pessoas com as quais foi exposto em relação. Bom, não sei porque minha esposa fica doente, eu fico doente também. Minha mulher sente dor de cabeça, eu sinto também. Fulano está triste, eu fico triste também. Olha aí. É um dos estados da qualidade mediúnica sonambúlica. Olha que interessante. Por isso que é importante estudar, né? Quando a gente estuda, a gente aprende tanta coisa dentro do nosso trabalho da Casa Espírita, né? Olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje, né? Estão aprendendo que existe uma qualidade sonambúlica que eu posso sentir a dor do outro. E acontece comigo isso às vezes eu sinto que fulano não está bem. Às vezes eu estou em casa sentado, me vem uma pressão na cabeça, liga para fulano. É uma ligação que aqui está dizendo, ó, e a distância, mais ou menos consideráveis. Então, experimenta momentaneamente a moléstia das pessoas com as quais foi exposto em relação, vê muitas vezes a origem de moléstias e pode indicar os meios para acertar ou curá-las, vê o seu próprio mal, prevê as suas crises e as dos outros e anuncia a maneira, a época do termo final. Idem ao item anterior. Sabe aquela pessoa assim, pô, eu estou com uma dor aqui, ó, isso aí é isso, tenho certeza. E a pessoa vai fazer o exame exatamente o que você falou. Mas, irmão, não está falando assim de sonambulismo, a pessoa está dormindo, né? Está pagadora. Não. Falou anteriormente ali, o sonambulismo natural e o consciente, provocado pelo médium. Estava atrás ali, tá? Presta atenção. Ok, pessoal? Muitos adquirem durante transe uma insensibilidade física ao ponto de ter as suas carnes penetradas por agulhas, ou então passar por cirurgias sem anestesias. Outros ainda conseguem ver e ouvir os espíritos, receber deles orientação e as retransmitir. É o que Kardec chamou de mediunidade sonambúlica, exatamente o que eu estou falando para vocês. É uma qualidade, um tipo de mediunidade que muitos de vocês têm, mas nunca estudou para saber o que é e como controlá-la. Tem muita gente que fala assim, a minha cigana falou, mandou te falar isso. Não tem? Meu preto velho mandou te dizer isso. Olha aqui. Contato com os espíritos. Hã? Ajuda aqui uma situação. E quando eu sinto uma determinada dor em determinado lugar, então
o olho começa a ver. Aí aquela pessoa está justamente procurando o olho. Eu sinto uma dor na perna. Tem a ver com isso? Tem a ver com essa qualidade de mediunidade que você tem. Você desenvolvê-la. Então, gente, lá na Gênesis, no capítulo 19, né, 14, né? Encontramos a explicação a respeito das faculdades sonâmbulas. Vamos lá? Olha aí, olha a explicação. Ó. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. De novo, o nosso querido perispírito. Olha aí de novo aí, pessoal. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual esse percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Ou seja, o perispírito sente coisas que a gente não está percebendo. Ele está ligadão aí, está percebendo que está acontecendo alguma coisa em volta da gente. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, tudo o que se encontra na esfera de uma irradiação do seu fluido perispírito. Ou seja, tudo que está acontecendo à sua volta espiritualmente, o teu perispírito está captando. Se você estiver distraído, o teu perispírito está captando e está guardando. Montando uma defesa aonde? Estudamos isso na aula passada. Aonde? No duplo? Maravilha, que classe maravilhosa. Exatamente, o perispírito aciona o quê? O duplo etérico. Ó, tem perigo à vista. Ele sentiu, transmite para os órgãos e fala, ó, pessoal, se prepara. Tem uma energia ruim tentando atingir o meu espírito. Ok? Pergunta alta para todo mundo ouvir. Você está numa sessão de psicólogo e você faz uma hipnose, isso é um sonambulismo magnético, muitas vezes você faz uma regressão. Vamos chegar até o final da aula que a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então, pessoal, entenderam, né? Matamos aqui? Beleza? Alguma dúvida? Não, entendemos perfeitamente, né? Que o nosso perispírito é o corpo principal da nossa vida. Assim, o perispírito é a chave para o entendimento de como funcionam as faculdades da alma encarnada em estado de emancipação. Desligada parcialmente da matéria, ela readquire suas capacidades espirituais, as quais não consegue exercitar quando mais presa estiver ao corpo físico. Quanto maior for o desprendimento, mais a alma exerce suas faculdades de espírito. Quanto melhor você adquirir conhecimento sobre você mesmo, quanto mais rápido for o seu despertar espiritual, maior será a sua evolução perispiritual. Voltando ao começo da aula, nós estamos aqui para desenvolver o nosso perispírito. E olha o que o Kardec fala, ó. Quanto maior for o desprendimento, mais a alma exerce as suas faculdades de espírito, ou seja, mais o perispírito atua de forma espiritual na nossa vida. Alguma dúvida? Eu tenho uma tela de dúvida. Quando a gente fala daquele trânsito, quando a gente passa a não ter dor. Isso é muito comum, né? A gente vê nas cirurgias E que foram feitas. isso que o Dr. Fritz faz, né? O Dr. Fritz, através daquele mineirinho baixo, esse nome dele. Sim, não importa o médium, né? Então, na verdade foi o primeiro que tiveram. Aquela cirurgia que o João de Deus fazia, cortava as pessoas e ninguém sentia dor nenhuma. Então, isso é provocado pelo próprio. Exatamente, exatamente. Tá, ok? Bom, quando a visão à distância, os espíritos respondem a Kardec. Durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dá no sonambulismo. O Livro dos Espíritos, na questão 432, explica: a distância, sim, só existe em relação ao corpo físico, pois a alma se transporta até aquilo que deseja ver. Ou seja, quando a gente está desprendido, a gente pode volitar a distâncias. Você pode ir a Paris e a França e
nos Estados Unidos e a Tóquio, o espírito não tem limite para ele ir. Entende? Esse cordão de prata, ele não tem limite, ele não termina, é uma corda sem fim. Ok? Bom, agora vamos falar de outro fenômeno, né? Que é a dupla vista. Olha a dupla vista, ó. Mentalmente você está vendo alguma coisa. Tudo aquilo que você vê mentalmente, que você projeta na sua consciência, é dupla vista. A dupla vista é encontrada em certos indivíduos que conseguem se desprender do corpo físico, mesmo estando desperto, como asservou o codificador no item 455 do Livro dos Espíritos. Uma vez eu estava numa sessão espírita, logo no começo, quando eu conheci o espiritismo, na casa da Dona Carolina, que foi minha mentora espiritual, a primeira pessoa que me apresentou o espiritismo foi a Dona Carolina. E a gente estava na mesa, os médiuns, lá eram 2, 4, 5, 6 médiuns. Era uma mesa mais ou menos do tamanho dessa, sentavam 2 lá, 2 ali, um aqui e ela na cabeceira. Aqui era o marido dela, o Edilson. E a Dona Carolina em transe ali na mesa, e as pessoas, a reunião na casa da Dona Carolina era assim, ela convidava 6, 8 pessoas. Era convidada, só entrava gente convidada. Ela fazia essa reunião uma vez por semana na casa dela. E na assistência tinha mais 8 pessoas. E a Dona Carolina em transe falou assim, fulana, uma moça que estava sentada na cadeira, no sofá. Vem aqui. Aí a moça levantou, veio até a mesa e ficou de pé do lado da mesa. Eu estive na sua casa. E eu trouxe uma coisa de lá que eu quero te mostrar. Porque você veio para cá muito descrente do espiritismo. E o meu mentor está pedindo que eu te mostre uma coisa. Para que você passe a acreditar na existência do espírito. Não estou descrente. Ouça só o que eu estou falando. Então eu estive na sua casa na sala, tem uma mesinha de centro, dessas baixinhas. E nessa mesa tem um jarro com flores rosas, que não são naturais. Foram feitas por um artesão. E eu tirei uma para te dar. Aqui. A mulher desabou. Ela falou assim, leva para casa e confere se eu não ranquei. Uma rosa feita de, acho que um papel crepom, alguma coisa assim, na mão do médium. Olha aqui. Certos indivíduos que conseguem se desprender do corpo físico, mesmo estando despertos, como observou o codificador no item 455 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que ele falou? A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem possui vê, ouve, sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. Alguns médiuns têm essa capacidade. Por exemplo, o Peixotinho, que era o médium que projetava ectoplasma e criava figuras de espíritos. Saía das narinas dele ectoplasma, tanto ectoplasma, que ficava um indivíduo em pé aqui, ó, materializava um espírito do lado dele. E esse espírito se comunicava, era tangente. Alguns desses espíritos podiam ser tocados, outros não, a maioria não. Mas alguns era permitido que tocassem neles. Então, essa qualidade de mediunidade hoje é muito rara, infelizmente, né? Porque falta aos médiuns exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Conhecer a sua religião, conhecer a sua espiritualidade, conhecer a sua mediunidade, explorar tudo que você tem, toda a capacidade de mediunidade que você tem. Não ser apenas um médium de incorporar na Umbanda, Pombagira e beber cerveja. Não ser um médium simplesmente da paz. Esse universo da mediunidade é um universo que não tem limite. Todos nós não temos uma qualidade mediúnica.
Todo médium agrega 3, 4, 5 tipos de mediunidade na sua mediunidade. E tem gente que se prende só a um tipo. Não, eu sou médium de Umbanda. Não, eu sou médium de kardecismo. Entende? Não explora as outras possibilidades e qualidades que o médium tem. Isso só é prejudicial ao próprio médium, que não exerce a sua mediunidade em absoluto, com totalidade, a qual ele veio espiar. Na Revista Espírita de dezembro de 1858, Kardec cita o exemplo de um componente da Sociedade Espírita Parisiense, que era possuidor de dupla vista. Olha o que ele vai contar, gente. Sem ser sonâmbulo, e embora esteja perfeitamente desperto, vê à vontade, a uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, o que se passa em uma localidade, vê as pessoas e o que elas fazem, descreve os lugares e os fatos com uma precisão cuja exatidão foi verificada. Já contei aqui algumas vezes também o caso do Chico, né? Do bêbado que entrou no terreiro no centro espírita dele. Eles estavam numa reunião, entrou um bêbado e começou a zoar a reunião espírita. E todo mundo, bota esse dedo para fora, Chico, gente, calma. Calma com o nosso irmão, coitado, ele está alcoolizado, vamos ter paciência, né? Vamos ser mais bondosos, mais empáticos com o nosso irmão. E o Chico falando, entrou um sargento e um soldado com a viatura que parou na porta do centro espírita. E a viatura entrou e vim pegar o bêbado que o Chico mandou buscar. Aí o policial entrou, o sargento pegou o bêbado, olhou para a mesa, ué, Chico? Sim. Você não estava lá na praça agora, você foi lá me chamar? Como é que você chegou primeiro que eu? Está vendo? A capacidade que o médium tem. Nós podemos projetar a nossa presença em algum lugar. Nós temos esse poder como médiuns que somos. Quem não tem mediunidade? Todo mundo tem mediunidade. Todo mundo é médium. Falta o despertar da mediunidade. Só isso. Às vezes você não é médium de incorporação, mas você é médium de psicografia. Você não é médium de incorporação de psicografia, mas é médium de evidência. Todos nós somos médiuns. Sabe por que nós somos médiuns? Porque o nosso espírito está agindo sobre um corpo através do espiritismo. Isso é um transe mediúnico. Eu estou aqui mediunicamente. A encarnação é uma proposta mediúnica. O espírito do Arnaldo não está no Arnaldo. Está fora do Arnaldo, atuando no Arnaldo pelo perispírito. O que é isso? Uma incorporação. Tanto o Dr. Paulo César fala que quando os médicos do Lar dos Perdedores estão incorporados, ele diz que os médicos estão encarnados. E ele tem razão. O Fabrício, quando o médico dele incorpora nele no centro cirúrgico, o médico dele está encarnado. Porque ele está interagindo com o perispírito do médium. Ele tomou o lugar do médico. Então o médico está encarnado. Pois não? Quando a gente fazia lá no texto da alegria, os médicos ficavam. Projetamente, exatamente. Na geometria a gente usa muito essa projeção, né? Da dupla vista, né? Nem sempre a faculdade é tão desenvolvida, podendo apresentar-se em maior ou menos grau. Em alguns, pode dar a perspicácia que os faz apreciar as coisas com mais precisão. Em outros, dar a presciência dos fatos. Eu uso muito esse tipo de mediunidade quando eu estou escrevendo. Quando eu projeto a minha consciência no desdobramento, eu vou para uma colônia para escrever um livro. Estou vendo tudo que eu escrevo. Eu sempre falo para vocês isso, né? Eu não ouço espírito. Se eu ouvir, você recomendo. Mas eu vejo. O meu diálogo com eles é sempre mental. Nós vamos passar por isso também aqui. Bom, olha que imagem linda, pessoal, que eu achei. Um outro tipo é o êxtase. Ok? Podemos ir para o êxtase? Vamos lá. No êxtase, a alma adquire uma independência ainda maior que o sonambulismo. Olha isso. Tendo perguntado aos espíritos se o estático realmente penetra nos mundos superiores, Allan Kardec recebeu a seguinte resposta. Kardec perguntou:
Os espíritos conseguem realmente, a mente consegue realmente penetrar nos mundos superiores? E olha o que eles responderam. Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhes nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Livro dos Espíritos, questão 440. Eu lembro que quando eu fiz meu desdobramento num acidente com a minha mãe, eu não queria voltar. Falei, não, mãe, eu não quero voltar, não. Mãe, não quero voltar. Porque além do ambiente ser muito bonito, energeticamente, fluidicamente, eu estava muito feliz. Eu me sentia totalmente liberto. Como se eu pudesse voar, como se eu pudesse correr, como se eu pudesse fazer tudo aquilo que a gente sonha em fazer e não consegue. Então essa sensação que a gente tem quando está na vida espiritual. E Kardec reafirma isso. Eu estava em coma. Eu estava ligado, mas eu estava em coma. Né? Eu não estava em coma conduzido, eu estava em coma mesmo. Então, vê os mundos e compreende a felicidade do que lá habitam, de onde lhes nasce o desejo de lá permanecer. Exatamente o que eu senti. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Por isso que a gente tem que se esforçar para entender o que somos, se esforçar para entender a nossa religião, se esforçar para entender o que é um espírito, perispírito, o que é a vida fora do corpo, porque todos nós vamos estar fora do corpo em algum dia. Vocês não vão ficar eternamente presos nessa matéria densa. Vai chegar o momento do desenlace. E vocês vão perceber que tudo que estão estudando hoje faz sentido. Então, mais adiante, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ou seja, você está totalmente desprendido da matéria. Fica ali somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. A sensação de liberdade que a gente tem quando está em êxtase, quando está fora da matéria, é um negócio louco, gente. Você não faz ideia. É tão perfeito, né? E agora nós vamos abordar outro fenômeno, né? Que engloba nosso estudo de hoje. Acho que a última paciente da última sessão, ela teve mais ou menos uma passagem dessa. Ela não queria voltar. Foi difícil, o mentor tentando convencer ela de voltar, e ela falou que não queria. A única palavra que ela falou, não quero voltar com isso, não tem mais. Isso aí. E aí ela começou a ficar cada vez mais cansada. Aí não entra no perigo de, quando existe um desdobramento, Desligar ela? Não? Não, desligar não. Por exemplo, há um desgaste muito grande do espírito para poder fazer essa possível viagem. Quanto mais tempo ele permanecer nesse estado, mais cansado fica o corpo. Mais cansado. Então não existe o perigo da compactação do espírito. Não chega a isso tudo. Não chega a isso não. Bom, pessoal, uma das características também que a gente vai estudar hoje é a telepatia, que é a conversa entre as memórias. A telepatia é a forma de comunicação dos espíritos. Na vida espiritual, a gente não tem um aparelho fônico, a gente não tem garganta, gogó, laringe, faringe, cordas vocais, nada disso. O perispírito não tem esse órgão. Embora ele tenha a forma do órgão, ele não tem. Ele não dispõe desse órgão. Então, toda a conversa na vida espiritual é telepática. E a pessoa só ouve o que você está falando quando você intenciona o seu pensamento a ela. Isso é bem legal a gente aprender. Mas se é telepático, se eu estou conversando com gente, está todo mundo ouvindo? Não, porque eu estou intencionando o meu pensamento, a minha telepatia, a Jane Márcia. E ela, para captar o que eu estou falando, ela tem que entrar na minha sintonia. Entende isso? Isso é uma das características que nós temos como espíritos desencarnados. Olha como é que é bom o negócio. Você pode conversar com quem você quiser, que ninguém vai ouvir. Você pode ouvir. Tudo bem, o espírito não tem aparelho fonador, não fala. Mas você pode escutar. Você sabe que eles até falam. Eles falam, eles usam a boca como a gente está usando aqui agora. Mas você ouve na mente, não ouve no ouvido. Entendeu? É diferente. É um negócio transcendental, é maravilhoso. Como se fosse um fone de ouvido, só que emitido em Hã? Eu escutei
É isso aí, ó, telepatia. Então vamos lá. É a capacidade que o encarnado tem de comunicar-se pelas vias do pensamento com outros encarnados. Não estando encerrado numa caixa, irradia ele por todos os lados. Daí, pode-se comunicar usando apenas o pensamento. Sabe quando você está pensando numa pessoa e a pessoa te liga? Caraca, eu estava pensando em você agora, cara. Meu Deus, não vai morrer tão cedo. Já aconteceu com vocês? Olha aí. A comunicação mental, ela existe. Só que a gente não pratica. A gente tem preguiça de treinar isso. Mas numa reunião, digamos assim, na reunião quando você parar com o Frei Daniel, é todo mundo calado ou assim, vai escutar você, Frei Daniel, com o Cigano Rodrigo? Digamos, vocês... Eu estou em sintonia mental com eles. Mas aí, o Cigano Rodrigo... O aparelho receptivo está em sintonia com o aparelho que está emitindo a onda. Aí o Cigano Rodrigo ouve que o Frei Daniel está... Sim, nós estamos numa reunião, né? Todos três entram naquela sintonia. Como é que é agora? Nós todos estamos numa sintonia mental, não estamos? Então está todo mundo me ouvindo. Se tiver alguém batendo papo com outra pessoa, não está me ouvindo. Né, Michele? Entendeu? Ó, viu? Então, gente, entenderam o que é ali, né? Ali é pequenininho, tá vendo? Ó? Entenderam isso aqui, não entenderam? Telepatia é o quê? É a capacidade que o encarnado tem de comunicar-se pelas vias do pensamento com outros encarnados, não estando encerrado numa caixa, irradia ele por todos os lados. Daí, pode-se comunicar usando apenas o pensamento, a mente, ok? Vamos para outro. Catalepsia, letargia e morte aparente. Isso aqui é muito interessante a gente estudar. Muito interessante. A catalepsia, tanto quanto a letargia, se caracteriza por uma insensibilidade do corpo físico. Os sentidos físicos ficam entorpecidos, mas o espírito pode perceber tudo ao seu redor, apesar de não poder se exprimir. Então, a catalepsia, prestem atenção, a catalepsia se caracteriza por uma insensibilidade do corpo físico. Os sentidos físicos ficam apagados, mas o espírito pode perceber tudo ao seu redor, apesar de ele não poder se manifestar. Por que ele não pode se manifestar? Porque o corpo físico está insensível. O espírito percebe, mas o corpo não responde. Ok? A letargia é sempre natural, tomando às vezes todas as aparências da morte. Na catalepsia, o fenômeno é localizado, podendo ser natural ou magneticamente provocado. Os membros, muitas vezes, são tomados de uma rigidez. Vocês já viram alguém tendo uma crise de nervo? Uma crise convulsiva? Já viram? Doutor já viu, né, doutor? Cansado de ver no hospital, né? Como é que fica o corpo? Todo enrijecido, né? Exatamente, ó. Tá tendo o quê? Uma letargia. Na epilepsia, né? Na epilepsia, é um estado letárgico. Eu queria que a Ana estivesse aqui hoje, que eu ia falar uma coisa para ela, para você, se transmite. Existem 3 tipos de catalepsia. Uma orgânica, uma com o meio ambiente que você vive e a terceira espiritual. A ciência já provou isso, que existem 3 tipos diferentes. As duas delas a ciência conseguiu provar. Que é o meio que você vive, alimentação, A outra é da cabeça mesmo, o cérebro tem problema. E a terceira, eles não conseguiram provar, destinaram isso ao fenômeno espiritual, que é a mediunidade. Bom, o próximo é o sono. Todos nós vamos dormir hoje à noite com muito sono, né? Então, o sono também é um fenômeno. O sono também é uma forma da alma adquirir independência. O espírito se desprende parcialmente do organismo físico, podendo penetrar no passado, em outras encarnações, vislumbrando o futuro, lembrar-se da sua programação reencarnatória, preparar trabalhos, encontrar amigos encarnados ou desencarnados,
de acordo com a tendência do seu espírito. O sono é a lembrança fragmentária e às vezes simbólica das suas vivências durante o momento de sua emancipação. Muita coisa que está no nosso sonho, a gente viveu naquele dia ou viveu no nosso passado espiritual. Entende isso? Isso aí responde a pergunta que ela te fez. Pronto, eu falei que ela estava aqui. Então, pessoal, o sono é uma forma da alma adquirir independência. O espírito se desprende. Esse texto é exatamente o que está na apostila de vocês, tá? Não mudei nada. Então, aí é a página 29, até 29. A 29. É onde termina o assunto, né? Mas eu quero fazer até 28. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem que terminar o assunto, né, gente? Ai. Bom, anotem as perguntas ou tirem foto. Vai estar no classe 1 também. Pode tirar foto? Normal. Pode tirar foto? Aí eu boto depois lá no classe 1. Vamos tirar foto, pessoal? Vamos lá? Primeiro, defina sonambulismo. Defina sonambulismo. Boa. Foi? 2. Defina dupla vista. Foi? Terceiro, defina êxtase. Facinho. Estudamos tudo hoje. Molinho de responder. Defina telepatia. Defina catalepsia, letargia e morte aparente. Professor, tá bom demais, não tá? Já dei a resposta todinha na aula no teste que vocês vão fazer em casa. E por último, defina sono. Próxima aula, páginas 76 a 79. Gente, o assunto é o passe. Então, se passar para a página 80, termina até o passe. O assunto é o passe. Não, é só para passar a página. Próxima aula, terça-feira que vem, se eu estiver vivo. Página 76 a 79, nós vamos estudar um pouco sobre passe. Vamos falar um pouco do passe. Alguma dúvida? Aí você falou sobre aquele lance do sentidor. O Rodrigo uma vez fez um link, enfiou no olho até dizer que a gente estava no outro centro. Não sentiu nada, né? Não sentiu nada, foi? O Rodrigo enfiou esse olho aqui. Eu lembro disso. Obrigado. Mariana vai operar. Hein? Mariana.